Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Cuportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 19 de setembro, nós estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 23. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos dar uma força que vem dele, que vem do seu Espírito, que vem daquilo que ele deseja entregar a cada um de nós. Para isso ele está nos ensinando a gente ser restrito. Senhor Jesus, em todas as coisas, sempre depender dele. Senhor Jesus, sempre em coordenação, em respeito aos demais irmãos. Senhor Jesus, e assim a gente vai suprir vida uns para os outros. É isso que Deus está preocupado, que a gente supra a vida de maneira adequada. Para isso eu preciso exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o pão desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao 8. Ó Senhor Jesus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ó Senhor Jesus. Agora lê com oração. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Ó Senhor Jesus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, restritos pela visão do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. A obra de Deus é outro item no qual devemos nos submeter a restrições. Isso significa que precisamos saber o que o Senhor demarcou a cada um de nós e ser restritos em coordenação com os demais membros do corpo de Cristo. Não temos liberdade de agir independentemente. Pelo contrário, somos restritos pela visão do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. De igual maneira, somos restringidos no serviço da igreja. Leiamos. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Que bela figura! Há muitos membros, mas todos são um só corpo. Isso indica que há coordenação e comunhão entre nós. Ó Senhor Jesus. Logo, não temos liberdade para agir como queremos, dando palpite nos serviços dos demais irmãos. Pelo contrário, respeitamos a função de cada membro, a medida concedida por Deus a cada um. Continuando a leitura deste texto de Romanos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo.
O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vemos novamente a régua utilizada por Deus para medir cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Amados irmãos, podemos pensar que um servo de Deus deve agir como o Todo-Poderoso, que passa por cima de tudo, como um rolo compressor. Contudo, o servo de Deus é aquele que se coloca debaixo da restrição de Deus. Aparentemente, ele é fraco, porque é restringido pelo Senhor e pelos irmãos. Mas aí é que ele é forte. Ser restringido na obra do Senhor é um assunto muito sério, pois se não agirmos assim, poderão gerar um câncer na igreja. O câncer é uma doença em que células anormais se multiplicam ou se dividem incontrolavelmente e destroem o tecido do corpo. São células que não conhecem restrição. Portanto, nossa falta de submissão pode causar morte para nós mesmos e para os demais membros do corpo. Que o Senhor nos livre dessa condição. Ó Senhor Jesus. Essa palavra é um alerta aos jovens. Os jovens são a grande força de trabalho na vida da igreja. Logo, se forem aperfeiçoados, fundamentados na palavra e nos princípios espirituais, poderão ser muito úteis nas mãos do Senhor. Todavia, eles precisam conhecer restrição. Ó Senhor Jesus. Querido jovem, Deus não permitirá que você tenha uma rápida ascensão espiritual, como um foguete. E a razão disso é que Ele quer aperfeiçoá-lo por meio de certas restrições. Em determinados momentos, o Senhor o desperta e você deseja servi-lo com todo o empenho, entusiasmo e excelência. Aí, de repente, Ele coloca uma limitação e talvez você fique desencorajado. Outros ficam decepcionados porque os irmãos responsáveis das igrejas não correspondem às suas expectativas, ficam insatisfeitos e desistem. Ó Senhor Jesus. Todavia, esse não é o desejo de Deus. Ele almeja completar a boa obra em você. Logo, seu futuro espiritual dependerá da maneira como você administra as circunstâncias. Se você desiste por causa das restrições, não conseguirá ser útil ao Senhor. Por outro lado, se permanecer, mesmo em face dos altos e baixos por Ele permitidos, você será um instrumento útil à sua obra. Logo, a escolha está em suas mãos. Ó Senhor Jesus. Jovens, não desistam. Deus ama vocês. É por essa razão que permite limitações. Lembre-se de que servir ao Senhor é como nossa vida, há dia e noite, verão e inverno. É um processo permitido por Deus para amadurecê-lo. Desse modo, não desanime, mas aproveite as situações adversas para ser aperfeiçoado. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, Ele permite, até mesmo às vezes Ele mesmo coloca, restrições na nossa vida para a gente amadurecer, para a gente ser aperfeiçoado. Senhor Jesus, para a gente realmente dar valor à instrução de Cristo, a maneira como Ele cuida, a maneira como Ele agiu, a maneira como Cristo deixou exemplo para nós como um homem. Ó Senhor Jesus, a gente quer servir a Deus, quer fazer as coisas de Deus, mas a gente também tem que lembrar de ser humano. Senhor Jesus, nós temos falhas, temos o pecado habitando em nós, podemos ser enganados pelo inimigo. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor quer nos aperfeiçoar para a gente aprender a ter discernimento diante das situações. Aprender a administrar as situações, sempre vivendo no Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele deseja nos fazer conhecer a maneira dEle. Nós precisamos conhecer a maneira de Deus fazer as coisas, para poder identificar, e também sempre estar pronto para se arrepender, para se voltar a Ele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, com toda a situação que o Senhor tem mostrado para nós a respeito da restrição, como eu já falei essa semana, o tema da semana é quando eu sou fraco, então é que sou forte. Senhor Jesus, mas está falando de restrição. Senhor Jesus, a gente vê que alguém que é restrito não parece que tem força. Senhor Jesus, não, parece ser fraco, Poxa, depende dos outros, obedece em tudo, não se impõe. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, mas é porque permite ao Senhor trabalhar.
permite ao Senhor fazer a sua vontade. A Bíblia deixa muito claro, Deus ele não é Deus de confusão. A gente pode ver, às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus. Quantas vezes já vi irmãos querendo defender Deus, querendo defender seu ponto de vista daquilo que ele acha que é Deus. Ó Senhor Jesus. Aí usam aquele exemplo de Jesus no templo, quando viu os cambistas, Senhor Jesus. O templo era a casa de Deus, um lugar de oração, era para as pessoas estarem ali buscando a Deus. Mas os cambistas estavam ali. O que eram os cambistas? As pessoas vinham de vários lugares do mundo, com línguas diferentes, dinheiro diferente. Então se elas viessem, às vezes era viagem de dias, semanas, ou até mesmo meses, dependendo. Como é que ia vir trazendo um animal para sacrificar? Ó Senhor Jesus. Então eles traziam dinheiro e compravam o animal para o sacrifício ali mesmo na cidade. Ó Senhor Jesus. E aí vinha com várias moedas diferentes. Então tinha os cambistas que iam fazer essa troca de moeda para poder eles pegar essa moeda, comprar os animais para o sacrifício. Só que ao invés de eles estarem do lado de fora do templo, eles estavam dentro do templo. Senhor Jesus. É como aquela questão, quem vai se dar melhor no comércio é aquele que está mais perto da onde está acontecendo as coisas. Então ao invés de eles ficarem perto, não, eles foram indo até se mudarem para dentro do templo. Com certeza, com o tempo foram subornando alguém, foi entrando. Ó Senhor Jesus, o Senhor falou, isso não é adequado. Vocês estão fazendo a casa do meu pai de casa de negócio. Então ali dentro as pessoas não tinham paz para orar, porque imagina a gritaria, vem aqui, troca sua moeda aqui, faz isso, compra aquilo. Ó Senhor Jesus, era um ambiente de comércio, perturbação total. Ó Senhor Jesus, as pessoas não, acabavam perdendo o foco do que estavam fazendo ali. Então o Senhor se irou. Aí ele a Bíblia fala que ele fez um chicote de cordas, saiu virando as mesas e expulsando os cambistas. Ó Senhor Jesus. Aí alguns irmãos falam, não, a gente tem que virar a mesa e tem que expulsar os cambistas e tal, quem está fazendo comércio na igreja segundo os seus próprios conceitos. Mas aí várias vezes eu já alertei irmãos quanto a isso. Olha, preste atenção na palavra. Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus virou a mesa, Jesus fez um chicote de cordas, Jesus expulsou os discípulos, expulsou os cambistas. Você não vê discípulo nenhum acompanhando o Senhor. Você não vê Jesus mandando discípulo nenhum fazer nada. Ele fez. Você é Deus? Você é Jesus? É você que decide? Ó Senhor Jesus. Isso acontece, às vezes a gente acha que tem que ser forte, tem que fazer acontecer. Como os discípulos chegaram para o Senhor. Senhor, tem alguns ali, estão fazendo isso e tal. Quer que manda descer fogo do céu? Ó Senhor Jesus. Se fosse para descer fogo do céu, ele sabia. Ele sabe de tudo, Ele é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas a gente, às vezes, tem os nossos conceitos. Eu preciso defender Deus. Eu preciso fazer isso como se Deus não soubesse das coisas. Ó Senhor Jesus. A gente precisa perceber, tem coisas que é só Deus que resolve. A gente acaba entrando, invadindo a esfera de ação de Deus. Esse é o princípio do inimigo. O inimigo ele quer que você arrume um problema com Deus. Porque foi isso que o inimigo fez. Ele não se restringiu ao que Deus mandou. A Bíblia fala que na multiplicação do seu comércio, ele se encheu de orgulho. Ele começou a negociar coisas com os outros, ao invés de fazer alguma coisa com Deus. Sei lá. É como a gente pode pegar até mesmo exemplos da Bíblia, Quando Deus mandou, vai lá na cidade tal e mata todo mundo. Homem, mulher, criança, animal. Ó Senhor Jesus. E alguns negociaram, não. Deixa eu poupar esse aqui, que eu vou sacrificar para Deus e tal. Isso é fazer comércio. Olha, eu vou ver o que é melhor aqui, eu que vou decidir. Aí o inimigo começou a fazer tudo isso. A Bíblia fala até que se achou iniquidade nele. Hoje, eu já falei isso várias vezes aqui, existe uma questão de pecado e uma questão de iniquidade, são coisas diferentes. Pecado é aquilo que te afasta de Deus. Iniquidade é aquilo que parece ser a vontade de Deus, Senhor Jesus, mas leva você a fazer algo que é paralelo a Deus, é parecido, mas não é. Você tira o princípio de Deus, você tira a autoridade de Deus, você ultrapassa o seu limite. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor está mostrando para nós? A gente precisa realmente perceber que a gente precisa da visão do corpo. Senhor Jesus, o Senhor deu função para cada um de nós, todos são importantes. Quando eu me acho mais importante, eu menosprezo os outros.
né? Até mesmo firo os outros, porque eu me acho no direito de fazer tal coisa. Ó Senhor Jesus, mas esse não foi o exemplo que o Senhor deu. O Senhor mostrou que aquele que quer ser maior, seja aquele que sirva a todos. Ou seja, aquele que quer ser maior, se coloque na posição de menor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? E o Senhor até deixou um princípio, né? Quando você vai sentar numa mesa de alguém importante, né? Procura sentar na ponta. Se você sentar muito perto, pode ser que você seja envergonhado. Chega alguém mais importante que você, e aí né, o dono da festa tem que pedir para você chegar mais para lá. Você vai passar vergonha. Agora, se você sentar numa posição mais humilde, mais longe, né, Senhor Jesus, né, o Senhor vai te honrar, te pedindo para você chegar mais perto. Ó Senhor Jesus. Né, a gente tem que ver o seguinte, todos nós somos importantes para Deus. Senhor Jesus. Mas como a gente viu na leitura, não posso pensar, né, de mim mesmo além do que convém. Senhor Jesus, todos nós temos uma posição de importância. Senhor Jesus, temos funções importantes, cada um tem a sua função, mas eu não posso ultrapassar. Eu preciso ser restringido pelo corpo, com coordenação, com respeito. Ó Senhor Jesus. Né, o Senhor ele quer restringir o nosso serviço. Como? Andando junto. Né, tem um ditado que fala que se você andar sozinho, você vai mais rápido. Mas se você andar junto, você chega mais longe. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor ele quer estar mostrando isso para nós. Há princípios. Né? O Senhor coordenou o corpo da maneira que lhe aprove. Eu não posso achar, né, alguma coisa e ficar dando pitaco, né, dando palpite no serviço dos outros. É como aquela ilustração que eu já fiz aqui várias vezes. Né? A mão e a boca, né, para beber um copo d'água. Né? Senhor Jesus. Né? A mão vai lá e pega o copo d'água e vai levar a boca para poder... Né? Aquilo vai beneficiar o corpo inteiro. Mas se um se meter no serviço do outro, dá problema. Porque para a mão chegou a ordem de Deus de fechar. E para a boca a ordem é abrir. Aí a boca vai falar com a mão, olha, mão, e aí, o que Deus está falando com você? Olha, Deus está mandando fechar. Não, mão, você está errada. Deus está mandando abrir. Se a mão obedecer, abre, o copo cai no chão. O corpo sofreu prejuízo. E se fizer o contrário, né? A mão falar com a boca, não, boca, você que está errado, Deus está mandando fechar. A boca fecha, a água não vai entrar. Derrama novamente, prejuízo para o corpo. Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós que ser restrito é bênção. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou que, aparentemente, quem está sendo restringido é fraco. Ó Senhor Jesus. Olha, ele é fraco, ele não se impõe, ele obedece os outros. Ó Senhor Jesus. Não, mas o Senhor está querendo nos botar debaixo de uma restrição para a gente ser fortalecido pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Eu posso usar outro exemplo aqui, por exemplo, o exemplo de Daniel na cova dos leões. Hoje a gente sabe, né? Poxa, Daniel na cova dos leões, que exemplo de fé. Os amigos de Daniel foram jogados dentro da fornalha. Poxa, que bom. Mas imagina antes de gerar o resultado que gerou. Se você visse essa situação, você ia dizer que ele era fraco ou era forte? Ó Senhor Jesus. Daniel foi pego pelo rei, né? Senhor Jesus, foi mandado ser jogado na cova dos leões. Vai ser atirado para morrer sendo devorado por leão. É fraco ou é forte? Os 3 amigos de Daniel vão ser tacados dentro de uma fornalha. Ó Senhor Jesus, é fraco ou é forte? Se a gente olha a situação, a gente fala, tadinho deles, vão morrer, acabou. Acabou para eles. O que adiantou ser teimoso? Né? Por que aconteceu isso com ele? Eles se recusaram a parar de orar a Deus. Se recusaram a seguir a artimanha de Satanás ali que gerou ali um decreto do rei. Ó Senhor Jesus, se recusaram. Aí alguns podiam olhar e falar assim, poxa, que bobeira. Né? Por que não fingia que estava obedecendo e fazia as coisas tudo escondido? Ó Senhor Jesus. E aí fica um princípio para nós aqui, né? Que quando você não está disposto a ser restringido, você se acha muito forte, você passa a não depender de Deus. E aí, para manter aquela sua aparência, entra a mentira, entra a artimanha de Satanás. Então, muitos do povo acataram a ordem, mas Daniel e seus amigos não acataram, não obedeceram. E diante daquela situação, alguns podiam olhar e falar assim, o que adiantou ser teimoso? Vai morrer. Senhor Jesus, para que isso?
né? Não é inteligente como eu, não é bom igual eu. Se fosse bom igual eu, poxa, não estava sendo jogado na cova dos leões, não estava sendo atirado na fornalha acesa. Ó Senhor Jesus, aí o Senhor foi lá e mostrou o resultado, né? Jogaram lá 3 amigos lá na fornalha, não aconteceu nada. Daniel foi jogado na cova dos leões, quando chega lá, tá lá, né? Daniel no meio dos leões, os leões todos de boca fechada. Ó Senhor Jesus, quando vê o resultado, mas a gente só vai ver o resultado no espírito. Hoje, de repente, nós podemos ser atirados nas fornalhas acesas da vida, né? Nas covas de leão da vida, mas espiritualmente ninguém perceber. Só vai perceber quem está no espírito. Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou mostrando para nós, ser restringido é bênção. E é um princípio também, como o irmão tocou aqui, né? Uma pessoa que não é restrita causa morte, né? Ele falou do câncer. O câncer é uma célula que não tem restrição. Senhor Jesus. Ou ela se multiplica demais, ou ela se divide demais. Senhor Jesus, vai tirando a função de outras células. Aí vai morrendo, vai matando o tecido ali. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque é incontrolável. Senhor Jesus. Né? Não tem restrição. Né? Uma pessoa que não tem restrição no seu falar, restrição no seu serviço, causa prejuízo. Senhor Jesus. Quantas vezes a gente vê, né, escândalos aí a gente vê principalmente no YouTube, né? Tem vários canais que gostam de botar isso aí, né? Senhor Jesus. Né? A pessoa lá, né, tá lá no púlpito pregando, não sei o que, daqui a pouco alguém fala alguma coisa, aí lá, você sabe com quem você está falando? Eu te amaldiçoo, isso e aquilo. Uma pessoa sem controle, não sabe o que está fazendo. Ó Senhor Jesus. Não tá ali percebendo ali que, olha, peraí, é um filho de Deus, é um membro do corpo de Cristo. Né? E outra coisa que a gente precisa também ter de visão é que eu estou no corpo, eu faço parte do corpo. Eu posso olhar pro dedinho, né, o dedinho e falar, esse dedinho é feio, não quero ele não. Vou lá e firo ele, corto ele. Todo o corpo vai ser prejudicado. Quando eu firo o irmão, quando eu firo um cristão, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo, eu estou sofrendo dano também. Ó Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa conhecer a restrição, conhecer o valor da restrição. Senhor Jesus, o Senhor ele quer que a gente tenha um crescimento normal. Você mostrou, Ele não vai permitir que, né, um jovem, a gente fala de jovem, não é só pegar adolescente, não. Os irmãos consideram jovens até os 40 anos. Né? Você está amadurecendo, está tendo experiências de vida, né? Você ainda está cheio de vigor ainda, né? Consegue trabalhar, fazer as coisas, estudar, tudo ao mesmo tempo. Senhor Jesus. Então ele mostra que se você for sem restrição igual um foguete, você vai se orgulhar. Você vai cair na artimanha do inimigo. Então Deus ele vai freando, né? Ele vai segurando ali um pouco e tal. E a gente tem que aprender. E como ele mostrou aqui, né? Você tem uma expectativa, aí a sua expectativa não é atingida, você se decepciona. Depois da decepção vem uma insatisfação. A insatisfação gera duas coisas. Ou gera rebeldia, você vai contaminar outros, ou gera desistência, você vai embora. Ó Senhor Jesus. Quem vai passando por esse processo sem ir diante de Deus, não serve para Deus. Isso está mostrando para nós, a gente precisa, né, ter perseverança. A gente leu e orou, né? Tem necessidade de perseverança, para depois de ter feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Ou seja, eu preciso ser restringido, porque eu não posso fazer a vontade de Deus de qualquer jeito. Não é da minha maneira. Simplesmente levantar, eu acho que tem que ser feito desse jeito aqui, porque esse é o jeito que eu gosto, vai lá e faz. Não preciso consultar o Senhor, ver o que aquilo vai gerar para o corpo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus levanta, Deus derruba, Deus acelera, Deus freia. Senhor Jesus. É o ciclo da vida. Foi mostrando, tem dia, tem noite, tem verão, tem inverno, tem outono, tem primavera, tem hora para tudo, como as fases da lua também. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aceitar, né, que tem horas que as coisas vão bem, tem horas que não, mas tudo isso são os ciclos da vida, são as situações que a gente vai aprendendo. Ó Senhor Jesus. A gente precisa, né, sofrimento, todo mundo está passando, mas o que eu não posso é passar pelas situações e não aprender nada. Né? O Senhor está mostrando para nós, a gente não pode desistir, né, diante da situação, mas ir diante do Senhor. Mas Senhor, o que está acontecendo? Ó Senhor Jesus, o que está acontecendo isso e aquilo? Você vai se fortalecendo, vai se enchendo do Senhor, como compartilhar essa semana. A gente precisa de uma paz que vem de Cristo.
Se você esperar a paz das coisas exteriores, pode demorar muito tempo. Senhor Jesus, pode nunca vir. Mas eu preciso ir diante do Senhor, buscar a paz de Cristo. Não está dizendo que, olha, eu vou invocar o nome do Senhor por 2 minutos e vou encontrar a paz. Eu preciso ir diante do Senhor, cavar, ir diante dele, buscar, procurar, até achar. E ele mostrou para nós, é uma escolha. Se você permitir que Deus trabalhe em você, você vai ser útil. Se não permitir, ó Senhor Jesus, não tem como. Então é uma escolha que a gente precisa fazer. Não desanima, né? Aproveita as situações, ganha mais de Cristo, se apega ao Senhor, se aproxima de Deus, conheça aquilo que está no seu coração. Ó Senhor Jesus, conheça a maneira dele. Senhor Jesus, aí sim você vai começar a entender todas as coisas, tudo vai se encaixar e o crescimento vem, não só para você, mas também para o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.